noite. A gente vai tratar hoje de licitação dispensável. Ela se distingue da licitação dispensada, como a gente havia visto já no outro vídeo. As hipóteses de contratação direta se dividem em dispensa de licitação e inexigibilidade de licitação. E a dispensa se divide em licitação dispensada, que são aqueles casos de alienação de imóvel para fim de regularização fundiária, esse tipo de coisa, e licitação dispensável. A diferença é que na licitação dispensada, como a própria expressão deixa claro, a lei já deixa claro que não vai haver licitação. Na licitação dispensável, o agente público pode ou não fazer licitação, ele tem a opção de não fazer. Então, vamos às hipóteses, elas estão previstas no artigo 75 da Lei 14.133. Primeira hipótese diz respeito ao valor. Nos termos do Decreto Federal 11.317, que atualiza os valores, né, e a cada ano vai ter um decreto corrigindo monetariamente, é dispensável a licitação para aquisição de obras, serviços de engenharia, manutenção de veículos automotores, no valor de até R$ 114.416. Outros serviços ou compras, no valor de até R$ 57.208. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 75, as despesas com estas contratações de valor baixo devem ser pagas preferencialmente por meio de cartões de pagamento. São os cartões corporativos. Para o cálculo do valor, considera-se os dispêndios anuais com objetos da mesma natureza. Por exemplo, quando eu digo que você pode comprar até R$ 57.000 de canetas sem licitação, esse valor é anual. Se você for comprar R$ 60.000 em canetas, vai ter que fazer licitação. Por quê? Porque você soma os valores gastos em um mesmo ano com aquele objeto. Existe uma exceção a essa regra, que é o caso de manutenção de veículos automotores, com gasto de até R$ 9.153 por manutenção, e nesse caso você considera cada prestação individualizada. Então, eu quero que o aluno responda a seguinte pergunta. Um órgão público pode gastar R$ 300.000 anuais com serviços de manutenção de veículos automotores sem fazer licitação? Sim, contanto que cada prestação de serviços não ultrapasse o valor de R$ 9.153, que é o valor atualizado nos termos do decreto de atualização monetária, já que para esse tipo de serviço não se faz o cálculo anual, se faz o cálculo por prestação. Segunda hipótese de licitação dispensável diz respeito à licitação deserta e à licitação fracassada, que são conceitos que a gente vai trabalhar agora. Licitação deserta é aquela em que não há candidatos. Licitação fracassada é aquela em que há candidatos, mas ninguém se habilita, ou então as propostas são consideradas inexequíveis. Ou seja, a licitação fracassada tem candidato, mas todos são muito ruins. A Lei 14.133 estabelece a possibilidade de contratação direta nas licitações desertas e fracassadas em seu artigo 75, inciso 3, que diz o seguinte: para contratação que mantenha todas as condições definidas no edital de licitação realizada há menos de um ano, quando se verificar que naquela licitação não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas, as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Portanto, para que haja dispensa de licitação nessa hipótese, é necessário que estejam presentes as seguintes condições: licitação tenha ocorrido há menos de um ano, ausência de interessados ou propostas muito ruins. A proposta pode ser muito ruim porque é inválida ou por preço muito acima do mercado. Lembrando que a proposta com preço baixo demais é rejeitada por ser considerada inexequível. Agora a gente vai falar da licitação dispensável em razão do objeto. São 13 alíneas do inciso 4º do artigo 75. E em alguns casos a gente vai tratar as palavras-chave, em outros a gente vai ler a linha porque é mais prático. A. Peças para manutenção de equipamentos que só podem ser compradas de determinado fornecedor para manter a garantia. Aqui é a mesma coisa que acontece com assistência de concessionária de veículo, ou seja, você tem que comprar a peça daquele cara para não perder a garantia. Nessas situações, a administração pública pode deixar de fazer licitação. É muito importante ter em mente que, nesses casos de dispensa em razão do objeto, o valor não importa. Com uma exceção que a gente vai ver daqui a pouco. Segundo caso, de bens, serviços, alienações ou obras nos termos de acordo internacional, quando houver manifesta vantagem para a administração.
Essa linha diz respeito ao Acordo de Compras Governamentais da OMC, no qual o Brasil iniciou o processo de entrada em 2020. Por meio desse tipo de acordo, a administração pública brasileira poderia adquirir, por dispensa de licitação, produtos ou serviços importados de países que também sejam signatários do acordo. O fato de o Brasil participar de um tratado internacional não obriga o país a importar determinado bem ou serviço com dispensa de licitação. É necessário que o preço e a qualidade justifiquem a escolha. A gente já viu que a contratação direta exige um processo administrativo com apresentação de justificativa adequada para não fazer a licitação. Continuando com as hipóteses de dispensa. A linha C, produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada à contratação no caso de obras e serviços de engenharia ao valor de 343.249. D. Transferência de tecnologia ou licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida nas contratações realizadas por instituição científica, tecnológica ou de inovação, ICT, pública ou por agência de fomento, desde que demonstrada vantagem para a administração. A Fiocruz, que esteve em evidência na pandemia da Covid, é uma ICT. Portanto, a Fiocruz pode usar a dispensa de licitação para adquirir licenças na fabricação de vacinas. Porque aqui é um caso de transferência de tecnologia ou de licença de direito de uso. A linha E, hortifrutis granjeiros, pães e perecíveis. A compra é feita pelo preço dos dias nesse caso. Evidentemente, não daria tempo de fazer uma licitação para comprar pão. Agora, a gente vai tratar de algumas situações de licitação dispensável em razão do objeto que dizem respeito às Forças Armadas. Vale a pena transcrever a linha F. Bens ou serviços produzidos ou prestados no país que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional. A linha G. Materiais de uso das Forças Armadas que não sejam de uso pessoal ou administrativo para fins de manutenção de padronização, com autorização do comandante militar, ou seja, não pode ser material de escritório. Então, se as Forças Armadas compram papel sulfite, isso não é caso de dispensa de licitação. A linha H. Bens e serviços para contingentes militares brasileiros no exterior, a exemplo da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti. Nesse caso, a contratação deve ser justificada e ratificada pelo comandante da Força Militar. Nessas situações, missões no exterior, evidentemente, não é prático fazer licitação. A linha I é um contexto parecido: abastecimento ou suprimento de efetivos militares em estado eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes por motivo de movimentação operacional ou de adestramento. Evidente também, são situações em que não é prático fazer licitação. Então, imagina que o Brasil mandasse tropas lá para a guerra da Ucrânia. Naquele contexto, não faria o menor sentido aquela tropa que está lá precisando adquirir munição, conduzir licitação. Vamos resumir os casos de licitação dispensável para as Forças Armadas. Primeiro caso, bem produzido no país ou serviço prestado no país de alta complexidade tecnológica, mais defesa nacional. Tem isso em mente. Complexidade tecnológica e defesa nacional. Segundo caso, materiais padronizados. Não pode ser material administrativo. Terceiro caso, materiais para contingentes militares no exterior. E quarto caso, abastecimento em portos, aeroportos ou local distinto da sede da força. Continuando com as hipóteses de licitação dispensável em razão do objeto, a gente vai ver as alíneas continuando a ver as alíneas do inciso 4 do artigo 75 da 14.133. Coleta, a linha J, coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos, recicláveis ou utilizáveis em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, realizados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente de pessoas físicas de baixa renda. O que a gente está tratando aqui? Tenha em mente as palavras-chave: coleta seletiva de lixo e associação de pessoas físicas de baixa renda. Essa disposição é decorrente da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A linha K, aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos de autenticidade certificada, desde que inerente às finalidades do órgão ou com elas compatível. Ou seja, é o caso do Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Agora,
a gente tem uma linha aqui que trata da aquisição de equipamentos para combate às organizações criminosas. Serviços especializados ou aquisição ou locação de equipamentos destinados ao rastreamento e obtenção de provas previstas na Lei 12.850, quando houver necessidade justificada de manutenção de sigilo sobre a investigação. Aqui temos os sistemas de vigilância ambiental, interceptação telefônica e telemática. Não é conveniente para o órgão público publicar informações acerca do objeto de uma licitação para adquirir esses sistemas. É escuta, né? O equipamento usado para escuta tem que ser sigiloso. A linha M. Aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde. E aqui a gente resume as hipóteses de licitação dispensável em razão do objeto. Peças de manutenção para fins de garantia, acordo internacional, pesquisa e desenvolvimento com limite de 343 mil para engenharia, licenças para as ICTs, hortifrutigranjeiros, forças armadas, com aquelas 4 situações que a gente falou ali, coleta seletiva por pessoas de baixa renda, obras de arte, equipamentos para rastrear organizações criminosas, doenças raras, definidas assim pelo Ministério da Saúde. A gente viu as hipóteses de licitação dispensável em razão do objeto. Vamos continuar com outras situações de licitação dispensável nos termos dos incisos do artigo 75. Aqui, a gente está falando de licitação dispensável em razão da situação em que as compras ocorrem. Vamos ver. Inciso 5, para contratação com vistas ao cumprimento de diversos dispositivos da Lei 10.973. Essa lei é a Lei das Instituições Científicas Tecnológicas. Mais uma vez, a situação da Fiocruz. Uma questão para que o aluno aponte a assertiva incorreta. É dispensável a licitação para contratação de... Aí a gente vai ler. É para procurar a incorreta. A. Hortifrutis granjeiros, sendo a cotação feita pelo dia. Correto. B. Transferência de tecnologia em contratação feita por instituição científica, tecnológica e de inovação. Correto. C. Aquisição pelo município de medicamentos para doenças raras, assim definidos por ato da Secretaria da Saúde Municipal. Está errada. Por quê? Porque é o Ministério da Saúde quem define. Portanto, a assertiva C está errada. D. Coleta de lixo por associação de pessoas físicas de baixa renda. Correto. Portanto, a assertiva correta é a C. Quer dizer, é a incorreta que a gente está buscando, que é a C. Voltando ao artigo 75, a gente está falando da Lei 10.793, que é a Lei das Instituições Científicas e Tecnológicas e de Inovação, as ICTs. E a gente tem em mente que a ICT, no primeiro caso, ou seja, aquele caso que a gente falou da Fiocruz, a gente mencionou a situação em que a ICT adquire licenças de uso de tecnologia. É o caso da vacina. Aqui, a gente está falando de uma situação em que a entidade pública cria e organiza uma ICT e, posteriormente, contrata os serviços da própria ICT. Então, aqui, o objeto não é tão importante. É a situação, ou seja, é tudo que envolve a ICT vai ser sem licitação. Continuando com o artigo 75, inciso 6, trata de novo da defesa nacional. Para contratação que possa acarretar comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos pelo Ministro de Estado da Defesa, mediante demanda dos comandos das Forças Armadas ou dos demais ministérios. Observe que o intuito legislativo foi o de cercar as hipóteses de aquisições consideradas estratégicas pelas Forças Armadas, para permitir a compra sem licitação nesses casos. Se a compra não se encaixar em um inciso, se encaixa no outro. Inciso 7, nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação da ordem. O que seriam exemplos de grave perturbação da ordem? Em 2006, houve ataque do PCC às delegacias de polícia da capital paulista e também de outras regiões do interior do estado, de São Paulo. Nessa situação, por exemplo, em virtude da urgência
na aquisição de equipamentos de combate, a Polícia Paulista poderia adquirir munições e armas sem licitação, porque havia naquele contexto uma grave perturbação da ordem. Agora, inciso 8. Emergência ou calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial e para as parcelas que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 ano da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação ou recontratação. Resumindo, calamidade pública e 1 ano para concluir tudo. Ou seja, você não vai poder ficar 10 anos comprando coisas sem licitação porque teve uma calamidade no ano passado. É 1 ano para resolver tudo. Exemplo de calamidade pública são esses desastres ambientais, acidentes com barragens, desabamentos, esse tipo de coisa. Inciso 9, para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integrem a administração pública e que tenham sido criados para esse fim específico, com preço compatível com o mercado. Observe, aqui a gente está falando da aquisição por pessoa de direito público de bens ou serviços produzidos ou prestados por outro órgão ou entidade da administração pública. É o caso da contratação dos Correios pela União para a prestação de serviços de logística integrada. Então, a União pode contratar os Correios sem licitação, com fundamento neste inciso. Inciso 10, quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento. Vou dar aqui um exemplo. Tem um projeto legislativo de criação de um fundo para regulação dos preços de petróleo. Então, quando a União quiser baixar o preço, vende cota. Quando quiser elevar o preço, compra cota. As compras e vendas das cotas deste fundo não seriam submetidas à licitação. Inciso 11, para a celebração de contrato de programa com ente federativo ou com entidade de sua administração pública indireta que envolva a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos autorizados em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação. Esse inciso decorre da Lei 11.107, que estabelece o regime dos consórcios públicos, que é um conceito que a gente vai retomar aqui com um exemplo. Os municípios podem criar uma pessoa jurídica, que é o consórcio, para organizar um evento esportivo. Copa do Mundo, Olimpíada, esse tipo de coisa. Essa pessoa jurídica criada, que é o consórcio, pode ser contratada pela administração pública sem licitação. O contrato de programa é o que regula as obrigações que envolvem os entes públicos e o consórcio. A dispensa de licitação vale tanto para o contrato de programa como para qualquer contrato entre o consórcio público e os entes consorciados. Ou seja, a ideia aqui é que a administração pública está contratando a própria administração pública, então não vai ter licitação. 12. Contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS, conforme ato da Direção Nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição desses produtos durante as etapas de absorção tecnológica com valores compatíveis. O exemplo aqui, mais uma vez, aquisição internacional de vacinas com transferência de tecnologia, ou seja, o país vai poder produzir a vacina sem pagar royalties. Mais uma vez, é o legislador tentando cercar uma situação para que o agente público possa adquirir a coisa sem licitação e, se não encaixar no inciso, encaixa no outro. Inciso 13, contratação de profissionais para compor a comissão de avaliação de critérios de técnica quando se tratar de profissional técnico de notória especialização. Aqui a gente está falando da situação em que o órgão público contrata alguém para fazer parte da comissão de licitação de uma licitação do tipo melhor técnica ou técnica e preço. Inciso 14, contratação de associação de pessoas com deficiência sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade para a prestação de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o mercado e os serviços contratados sejam prestados exclusivamente por pessoas com deficiência. Atenção nesse aspecto. Os portadores de deficiência devem representar 100% da mão de obra.
15, para contratação de instituição financeira que tenha por finalidade estatutária apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estimular a inovação, inclusive para gerir administrativa e financeiramente essas atividades. Ou para contratação de instituição dedicada à recuperação social da pessoa presa, desde que o contratado tenha reputação ética e não tenha fins lucrativos. Então, esse inciso se divide em duas partes: pesquisa e recuperação do preso. 16. Aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de insumos estratégicos para a saúde, produzidos por fundação, que tenha por finalidade apoiar órgão da administração pública, inclusive na gestão administrativa e financeira, estou lendo resumido, ou em parcerias que envolvam a transferência de tecnologia para o SUS. É necessário que o preço seja compatível com o praticado no mercado. Observe, mais uma vez, que no caso de transferência de tecnologia para o SUS, a intenção legislativa foi a de cercar as hipóteses de contratação para que o agente público sempre possa contratar sem licitação. Se o contrato não se encaixar numa situação, se encaixa na outra. A ideia aqui é exatamente lidar com aquelas situações em que, justamente por causa da complexidade tecnológica envolvida, é o caso da vacina mesmo, o melhor exemplo para dar. Não é muito factível organizar uma competição. Não faria muito sentido, no contexto da Covid, por exemplo, fazer uma competição entre a Pfizer, a Janssen, a AstraZeneca, para ver qual era a melhor. Não fazia sentido. Então, o objetivo ali era ir comprando para vacinar todo mundo o mais rápido possível. Para isso que servem essas disposições. Uma questão para que o aluno aponte a assertiva incorreta. É dispensável a licitação na contratação A, de instituição brasileira que tenha por finalidade estatutária o ensino ou pesquisa. Está correto. B, de associação de pessoas com deficiência sem fins lucrativos, devendo a maioria das atividades ser feitas por pessoas com deficiência. Está errado por quê? Porque é a integralidade. Não é a maioria, é 100% da galera que presta serviço tem que ser portador de deficiência. Vamos ver porque as outras estão corretas. C, que haja transferência de tecnologia para o SUS, corretíssimo, né? Como eu disse, está disposto em vários incisos espalhados. D, para celebração de contrato de programa envolvendo o consórcio público. Correto também. Portanto, a assertiva incorreta, que é o que a gente está buscando, é a B. Então, a gente viu aqui as hipóteses de licitação dispensável. Se você chegou até o fim desse vídeo, parabéns, você é corajoso, porque esse assunto é chato pra caramba. O próximo vídeo vai ser sobre inexigibilidade de licitação. Até a próxima.